Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Antônio Lucas Camargo. Solicito que a colega Melanie, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Obrigada, professor Igor. Bom, o professor Ricardo Camargo nasceu em São Paulo. É bacharel e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador do Estado do Rio Grande do Sul desde 1992, professor da URGS, aprovado em concurso público de provas e títulos realizado em 2010, tendo tomado posse em 2011, onde ministra aulas na graduação desde então e também na pós-graduação desde 2014. É autor de 35 livros individuais, dentre eles Direito Econômico, Aplicação e Eficácia, Política Econômica, Ordenamento Jurídico e Sistemas Econômicos, Direito, Sistemas Econômicos, Fatores de Produção e Migrações, e também Breve Introdução ao Direito Econômico. O professor Ricardo Camargo é integrante do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública desde 2004, entidade que presidiu entre os anos de 2016 e 2018. Foi professor visitante junto à Università degli Studi di Firenze no segundo semestre de 2018, sob a supervisão do professor ordinário Emílio Santoro. Tem participado de congressos, bancas de concurso e de avaliação de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. 11 dissertações e uma tese já foram defendidas sobre sua orientação. Atualmente, 2 doutorandos e um mestrando estão sob sua orientação. Professor Ricardo Camargo, agradecemos muito pela sua disponibilidade. O professor Ricardo vai realizar uma exposição sobre tributação e fomento econômico. Passo agora a palavra ao professor Igor. Muito bem. Agradeço a colega Melanie. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Desde já agradeço por ter aceito o convite, a sua disponibilidade. A palavra é sua, estamos ansiosos por lhe ouvir. Obrigado por ter vindo. Professor Igor, Melanie e quantos estejam a assistir, muito boa tarde. E eu gostaria também de, desde logo, agradecer a generosa lembrança do meu nome para compartilharmos as nossas perplexidades a respeito deste tema. Que a temática da tributação, como se sabe, é uma das que mais angustiam os indivíduos, porque, a rigor, envolvem uma situação de extremo desconforto. E aqui pouco importam as tentativas de justificar pelo bom ou mau gasto que se faz. A realidade é que ninguém gosta de ser devedor. Ninguém gosta de ter de pagar alguma coisa. E no caso, a tributação torna-se uma das grandes necessidades para o custeio de uma máquina que vai concentrar o poder de exercício da força. Aí vão dizer, mas por que esta máquina tem que concentrar o exercício da força? Muito simples, porque se qualquer um pudesse exercer a força de acordo com os respectivos impulsos, pura e simplesmente se tornaria insuportável
a convivência em sociedade. Então, a partir do momento em que se constitui uma estrutura que vai concentrar em suas mãos o exercício da força, e este exercício está rigorosamente condicionado, rigorosamente disciplinado, a convivência entre os súditos vai se tornar mais factível. Por quê? Porque cada qual vai saber qual é o espaço que tem e que o outro não pode avançar, e vice-versa. E aí vão me perguntar, mas o que isso tem a ver com a tributação? Tudo. Por que tem tudo? Porque cada uma das ações levadas a cabo por esta estrutura não é realizada gratuitamente. E por que ela não é realizada gratuitamente? Porque esta estrutura precisa pagar as pessoas que vão materializá-la. Não existe ato do Estado que não seja materializado por uma pessoa física. Vamos pensar bem. Não há policiamento que seja feito sem um policial. Não há ordem de pagamento para um prestador de serviços à administração pública que não seja assinada por um servidor. Então a máquina não vai funcionar sozinha. Ela vai precisar de gente e esta gente tem que ser paga. Aliás, uma das mais violentas formas de se submeter à liberdade humana era justamente a denominada corveia que existia na época do feudalismo, em que o senhor feudal podia exigir do seu vassalo que realizasse a prestação de atividades materiais, pura e simplesmente, sem nenhuma outra contrapartida. Tanto que hoje em dia são pouquíssimas atividades materiais que se exigem do cidadão sem qualquer contrapartida. Sim. Por exemplo, e aí eu vou invocar um dado levantado pelo Alfredo Augusto Becker, que, embora não tivesse sido professor, deu uma grande contribuição para o direito tributário. E qual era o exemplo que ele invocava? O serviço militar obrigatório. Então, a das poucas prestações materiais, não patrimoniais, exigíveis ao cidadão, é o serviço militar obrigatório. Isso é uma mera reminiscência. Mas vamos retornando. E, de outra parte... Professor, desculpa, professor Ricardo, interromper. Na continuação, seria o caso também do conselho de sentença no tribunal do júri e os mesários nas eleições? Sim, seria também. Seria também este caso, professor Igor, bem lembrado. Como eu falei, são pouquíssimas reminiscências dessas prestações materiais. Sim. Né? Pouquíssimas. Mas a maior parte das atuações do Estado, daquilo que ele exige, são ações que custam dinheiro. E o Estado também tem que adquirir bens. Porque os bens que são utilizados desgastam-se. O policial que vai
exercer a sua atividade, tem um fardamento que, com o passar do tempo, vai se desgastando. Ele tem também um armamento que ele vai ter que repor, pelo menos, a munição, e assim por diante. Ele tem ainda que se deslocar, e aí tem os veículos, tudo mais, e o Estado tem que pagar por isto também. O particular que vai fornecer os bens para o Estado tem que receber, até porque se ele não recebesse, o que haveria seria o sempre odiado confisco. Então, isso nós temos que ter muito claro. O Estado tem necessariamente que lidar com recursos financeiros. Obrigatoriamente, ele tem que lidar com recursos financeiros. E aí, quando se diz, mas o Estado gasta muito, tal, e se o Estado parasse de gastar? E eu sempre digo, só existe um Estado que não gasta. O Estado que não gasta é justamente o Estado que não faz nada. Pura e simplesmente. E eu, sinceramente, não acredito que ninguém deseje um Estado absolutamente inerte. Um Estado que não faça absolutamente nada. Não existe. Pois bem. E, é claro, e o Estado tem, efetivamente, as suas fontes de recursos. Existe a denominada receita originária, em que o aporte de recursos depende de o devedor aquecer na formação da obrigação, dele aderir à formação da obrigação, e existe a receita derivada, que é aquela que vai se constituir independentemente de o devedor, em que a obrigação vai se constituir independentemente de o devedor aderir a ela. E no campo da receita derivada, a tributação é que vai avultar. E a fonte principal de recursos é justamente a tributação. Pois bem, então, vamos deixar isto já vincado. Entretanto, a tributação não tem apenas o escopo de prover os cofres de recursos financeiros. Ela tem realmente esse escopo, mas ela também vai ter a finalidade de induzir determinados comportamentos. Por aí até negativamente, né? Sim. E aí ela vai casar-se com uma das funções econômicas do Estado, que é precisamente a função de fomento. E com relação à função de fomento, há um dado que vai até ferir um dos dogmas da teoria geral do direito. E qual dogma? É a ideia que liga direito e coação. Por quê? Porque quando nós pensamos na coação, nós pensamos justamente naquela conduta que, se não for atendida, vai acarretar para o descumpridor, ou para aquele que não atendeu, melhor dizendo, né, uma consequência desagradável.
No âmbito criminal, uma pena. No âmbito civil, o dever de indenizar. No âmbito tributário, além, evidentemente, do pagamento de tributo, as sanções tributárias, né? Dentre elas, as multas são as que se acrescentam, né, ao crédito tributário, né? Que compõem o crédito tributário, melhor dizendo. Tanto que os tributaristas dizem que não se deve confundir o tributo e o crédito tributário, né? Justamente por causa disso, porque o crédito tributário também junta a sanção pelo descumprimento, né? Uhum. Pois bem. Mas quando nós vamos falar no fomento, a coisa muda um pouquinho de figura. E por que que ela muda de figura? Ela muda de figura justamente porque ali o sujeito não é obrigado a desempenhar aquela conduta. Ele vai aderir se ele quiser. E tanto assim o é que, no âmbito da doutrina do direito econômico, principalmente de língua francesa, estes expedientes de fomento renderam ensejo a caracterização como quase-contratos. Dizia-se que isso era um arcaísmo do direito romano, e, entretanto, nós vamos ver na obra de um André de Lobadère, também muito conhecido, autor do direito administrativo, mas tem uma obra importante do direito econômico, que foi até traduzida para o português em Portugal, foi traduzida em 1985. Obra do Robert Savy, que também foi traduzida em Portugal, 1984. Eles ressuscitaram ali, então, a noção dos quase-contratos. E por quê? Porque quando o sujeito adere, ele vai ter aquelas consequências benéficas previstas na lei. Podem ser expedientes extratributários, ou mesmo extrafinanceiros. Um exemplo de expediente extrafinanceiro que vai casar-se com a função de fomento. Que vai casar-se não, vai ser materialização da função de fomento. A prestação de assistência técnica aos arrozeiros, feita pelo IRGA. Típico exemplo de fomento. Atividade de fomento, em que não se entrega dinheiro ao arrozeiro, né, mas se faz uma prestação material, que é a assistência técnica. Claro que não é algo gratuito, né? O Estado gasta com a prestação da assistência técnica, etc., mas não é algo que vai envolver dispêndio direto de recurso para o arrozeiro, etc. Existem também aqueles expedientes mais propriamente contratuais, contratos de mútuo a juros subsidiados. Os contratos do BNDES são um exemplo assim, bastante eloquente neste particular. E os tratamentos tributários mais brandos do que o usual, voltados que são efetivamente ao desenvolvimento de determinadas atividades, nas quais há o interesse do poder público. Aí vai se dizer, mas, afinal, por que está a dizer que são de simples incitação ou de simples incentivo e não de caráter coercitivo? Muito simples. Por que se pensou o fomento? A ideia do fomento?
Aí nós vamos nos recordar de um presidente democrata dos Estados Unidos, cuja atuação acabou fazendo a fama do economista que estudou a sua obra. Franklin Delano Roosevelt adotou o fomento por quê? Porque a liberdade de iniciativa nos Estados Unidos, tal como no Brasil, é um direito individual. E sendo um direito individual, não poderia ser compelido o particular a desempenhar a atividade. Claro. E como ele não poderia ser compelido, então esta atividade deveria tornar-se de alguma forma atrativa. E por que ela deveria de alguma forma tornar-se atrativa? Simplesmente porque nenhum particular vai desempenhar qualquer tipo de atividade se ele não tiver uma expectativa de um retorno, e mais de um retorno vantajoso. A ideia do fomento, embora tenha assustado muito os justices da Suprema Corte Americana, a ponto de algumas das medidas do Roosevelt terem sido julgadas inconstitucionais, porque se achava que elas estavam a atingir a própria essência do sistema econômico americano. O National Recovery Act, né, foi justamente o diploma cujo intervencionismo na economia pareceu excessivo em face da Constituição americana. Não houve unanimidade ali, é claro. Mas, como eu estava a dizer, mas o Roosevelt entendeu perfeitamente a lição do Adam Smith, no sentido de que não era em função de nenhum pendor altruístico que o empresário iria desempenhar a sua atividade provendo de bens e serviços à coletividade. Ele só o faria em função da expectativa de obtenção de um benefício individual. E aí, então, se pensou no fomento. E quem é que vai teorizar sobre isto? Como também sobre outras características do New Deal. Dentre elas, a própria ideia do emprego ótimo dos recursos materiais e humanos presentes em uma realidade econômica. John Maynard Keynes. Eu sempre digo, o pessoal fala, o sujeito é keynesiano. Não. Keynes não teorizou o New Deal. Ele teorizou sobre o New Deal. Há uma diferença. O New Deal foi uma prática do Franklin Delano Roosevelt, sobre a qual o John Maynard Keynes teorizou. É bom a gente ter isso muito presente. O New Deal não estava nas bases do pensamento do Keynes. Tanto que, em 1926, o Keynes publicou um tratado sobre a moeda, numa perspectiva eminentemente monetarista. Assim, a linha do Milton Friedman. Então, quer dizer, não dá para dizer, ou é monetarista ou é keynesiano. Não. O Keynes tinha uma origem monetarista. Agora, ele vai teorizar sobre o New Deal porque ele é um sujeito que está com os olhos postos na realidade. Da mesma forma que o Josserand, quando vai escrever sobre o dirigismo contratual, no Entre Guerras, ele não vai fazê-lo porque está feliz
pela presença do Estado nas relações contratuais. Ele vai fazê-lo porque ele está presenciando aquilo e precisa entender. Embora ele não manifeste o seu desconforto com tanta intensidade quanto um Georges Ripper, por exemplo. O Georges Ripper manifesta o seu desconforto com muita explicitude no seu regime democrático e o Código Civil, mesmo nos aspectos jurídicos do capitalismo moderno, mas ele também está atento ao que acontece. Muito bem. Nós estávamos falando a respeito do fomento. E o fomento, dentre as funções econômicas do Estado, o artigo 174 da Constituição Brasileira tipificou as funções econômicas do Estado de um modo muito feliz. E por que eu digo de um modo muito feliz? Porque, sob o ponto de vista teórico, eu não consigo encontrar outra forma de tipificar senão aquela que está posta no 174, mesmo considerando outros ordenamentos jurídicos. Então, quer dizer, foi muito feliz no momento de separar quais são as funções do Estado em relação à economia, né? E qual é essa tipificação? Fala aí. Agente normativo, né? Normatização, fomento ou incentivo, fiscalização e planejamento. O fomento vai aparecer como um dos principais instrumentos para uma política voltada ao desenvolvimento. E não é casual, pois, que a professora Ana Maria Ferraz Augusto tenha escrito um artigo que se tornou clássico, que foi publicado na Revista Jurídica Legislação Mineira, na década de 70 do século passado, na Revista da Faculdade de Direito da UFMG, e foi convertida também num verbete da Enciclopédia Saraiva de Direito, sob o título Incentivos, Instrumentos Jurídicos do Desenvolvimento. Neste verbete, a professora Ana Maria tipifica cada uma das modalidades de incentivo. A professora Ana Maria Ferraz Augusto foi orientanda do professor Washington Peluso Albino de Souza, que foi quem introduziu o direito econômico no Brasil. E o professor Washington, que também foi meu orientador, é que chamou a atenção para esta verdadeira revolução que constituiu o fomento em relação à ideia da coação. E, curiosamente, quem se debruçou sobre esse tema também, na Itália, foi o Bobbio. Na teoria da norma jurídica, ele também se debruça sobre esta crise da ideia da coação. E aí se vai falando na própria figura da sanção premial, que para muitos soaria como um paradoxo, né? Sempre se pensa na ideia de sanção como algo que vai causar um mal-estar, né? Raramente se pensa nela como uma consequência benéfica. Na realidade, são dois tipos de sanção. Uma, que é uma sanção aflitiva, né, que são as penas de um modo geral, e a outra, que é a sanção premial. Pois bem, fiz vários parênteses, mas todos esses parênteses se voltam justamente a colocarmos a função de fomento, apartando das demais. A função de normatização volta-se à edição de atos abstratos, gerais, que podem ser imperativos,
podem ser proibitivos, podem ser permissivos, podem ser autorizativos. Quando é que eles são imperativos? Quando eles dão uma ordem de um comportamento positivo. Então, põe-se lá. Vamos pegar no âmbito do direito consumidor. É obrigatório que o preço esteja legível. Vocês estão vendo que ela quer realmente participar da conversa. Não se preocupa, professor. Pode Bom, continuar. por outra banda, nós temos as proibições. Então, quando nós estabelecemos, por exemplo, em relação a particulares que não sejam instituições financeiras, a proibição do convencionar juros capitalizados. É proibido convencionar juros capitalizados, juros sobre juro. Proibição. Permissão. Eu confiro uma faculdade a alguém. Claro que desta faculdade vão decorrer para o outro lado ou obrigações positivas. Se eu sou um credor, o outro tem o dever de me pagar. Se eu cobrar deste outro, ele tem o dever de me pagar. Ou obrigações negativas, né? Então, toda vez que se estabelece uma permissão, há do outro lado um dever ou positivo ou negativo, né? A autorização. O que é a autorização? Eu confiro poder a um determinado ente para realizar certa tarefa. Mas esta tarefa que ele vai realizar não é o exercício de um direito subjetivo. É uma tarefa que ele tem necessariamente que realizar. Por exemplo, é a atribuição do agente fiscal realizar o lançamento. É uma norma autorizativa. Por quê? Porque ela atribui a ele esta função. E ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele pode ser, inclusive, responsabilizado, né? Se ele não fizer o lançamento, ele pode ser responsabilizado. Então, essas noções aí entram justamente na função normativa. A função de planejamento também vai ligar-se à edição de atos abstratos. Eu até costumo dizer que o planejamento é uma especificação da função normativa. Só que o planejamento tem algumas peculiaridades. Por quê? Porque ele procura racionalizar meios escassos para chegar a determinados fins. E em relação ao particular, a Constituição brasileira tomou partido, porque tinha uma grande controvérsia sobre qual era o papel do plano numa ordem jurídica capitalista, para conciliar justamente com a liberdade de iniciativa como direito individual. Aí, então, chegou-se à conclusão de que o plano teria que ter caráter indicativo para o setor privado, isso é,
dizendo em que consistiria a orientação da política econômica e vinculante para o poder público. Claro que há muito tempo que não se planeja no Brasil. Esse é um outro debate. Pois bem, e a fiscalização, que, bom, é dentre as funções econômicas do Estado a que se mostra mais antipática, né? Embora necessária, porque ela implica realmente a prática de atos coercitivos. Mas voltando ao fomento, como é que vai se manifestar no âmbito da tributação? Ele vai se manifestar por várias formas. A figura do denominado crédito presumido, muito comum no IPI e no ICMS, em que se permite o abatimento de um montante que, em tese, deveria ter sido recolhido, mas não fora, porque fora alvo de isenção, ou porque a operação anterior era imune. Mas por que se permite? Justamente para o fim de se desenvolver a atividade a que ele se reporta. E esse é o crédito presumido? Aí é que está. Particularmente, eu tenho até dificuldade de chamar isso de crédito presumido. Acho que é muito mais ficto do que presumido, porque ele parte de uma ficção de que teria sido recolhido, que na realidade não foi, porque não devia ser recolhido. E é justamente para possibilitar a capitalização das empresas que se dediquem àquele determinado tipo de atividade. Então, tem o crédito presumido, tem as isenções, tem as reduções de alíquotas e de bases de cálculo. Enfim, nós temos vários expedientes voltados a fomentar a economia utilizando-se justamente a legislação tributária. Qual é a grande questão em torno da tributação em relação à função de fomento? A grande questão é a seguinte: embora o fomento seja extremamente simpático aos agentes econômicos, por outra banda, ele implica um arranhão na ideia da concorrência. E por que ele implica um arranhão? Porque na concorrência o sujeito vai atuar com a sua própria musculatura financeira. E no exercício da função de fomento, quando ele se materializa nas suas modalidades efetivamente financeiras, seja o fomento creditício, seja o fomento no âmbito tributário, não deixa de ser um reforço do Estado à musculatura financeira dos agentes envolvidos. Então, por conta disto também, que se há de tomar todas as cautelas no momento de se interpretar a legislação relacionada ao exercício pelo Estado desta função econômica. Justamente para evitar que o fomento de expediente inteligente voltado a obter o engajamento da iniciativa privada em projetos de interesse público, justamente para evitar que ele degenere em favorecimento. Aliás, essas degenerações, a própria lei de improbidade administrativa prevê como expressamente como uma das hipóteses de responsabilização do agente público o alcançar benefício de natureza fiscal ou financeira fora das balizas legais. Então, essas
basicamente, que são as observações que eu tinha a trazer sobre o tema. Assim, se houver alguma pergunta a mais, tal. Perfeito, professor. Ricardo, não sei se a Melanie teria alguma questão. Não, eu ia comentar apenas a questão do fomento e tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, né, como é previsto na Constituição Federal. Sim, exatamente. Tratamento privilegiado das micro e pequenas empresas. Observa só as palavras, né, os vocábulos. Tratamento privilegiado. O que é um tratamento privilegiado? É um tratamento que é diferente do tratamento assegurado à generalidade, né? Qual é o caso das microempresas? As microempresas, quando elas ingressam no mercado, elas vão ingressar numa situação de desvantagem em relação aos demais. E, curiosamente, elas, isso quem disse foi o procurador de Estado, Clóvis Pingré, numa coletânea em homenagem ao professor Washington Peluso Albino de Souza, que eu organizei em 1995, coletânea prefaciada pelo ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, ex-aluno do professor Washington, diga-se de passagem. Mas, como disse o Dr. Clóvis Pingré, a microempresa é justamente o ponto em que a liberdade de iniciativa está mais próxima do homem comum. Tanta liberdade de iniciativa tem a grande sociedade anônima quanto a microempresa. Agora, a questão é que não é toda fruteira que tem condições de dizer-se uma concorrente de uma mega rede de supermercados. Sim. E aí, evidentemente, haverá toda uma disciplina voltada a assegurar esse tratamento privilegiado a essas empresas de pequeno porte. A grande questão com relação às empresas de pequeno porte é até que ponto materialmente elas serão empresas de pequeno porte. Porque às vezes nós podemos ter várias empresas aparentemente de pequeno porte, mas que têm um comando centralizado que, na realidade, somando-as, nós temos um formidável gigante econômico. E aí, então, nós vemos justamente aquela situação em que se distorce a própria finalidade do fomento. E com relação ao tratamento das empresas de pequeno porte, etc., além de ser tratado como um princípio da ordem econômica, lá no inciso 9º do artigo 170, o artigo 179 da Constituição é expresso em dizer que cabe à lei, não é ao juiz, não é ao administrador, é à lei que cabe dizer como será dado este tratamento. Então, é muito importante a gente ter isso presente. E é claro, e a identificação de quando ocorrem eventuais fraudes, simulações, etc., etc., isso realmente é questão para o administrador, para o juiz, porque é uma questão de verificar realmente o fato concreto, né? Sim, professor Ricardo,
a colocação da colega Melanie realmente está, inclusive, previsto no artigo 146, inciso 3º, letra D da Constituição, que prevê, cabe à lei complementar dispor, estabelecer normas gerais, e aí aparece, então, definição de tratamento diferenciado favorecido para as microempresas e EPPs, empresas de pequeno porte. E a gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que estabelece esses limites que o professor Ricardo comentou que realmente é difícil de referir na prática, né? Sim, sim, exatamente. E eu complementaria, professor Ricardo, lhe perguntando, isso na letra D, 146, inciso 3º, letra D. Na letra C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Se incluiria também nessa gama de hipóteses que o Estado, digamos, intervém de alguma maneira na economia? Bom, com relação às cooperativas, aqui temos um caso bastante curioso. Por quê? Porque a cooperativa, o ato cooperativo, volta-se à prestação de serviços da cooperativa aos cooperados. Claro que eu estou utilizando a expressão prestação de serviços numa acepção muito lata, né? Porque a cooperativa que compra bens e vende lá para os cooperados, né? Nesse sentido que eu estou utilizando também, abrangendo também a expressão prestação de serviços. Perfeito. Né? Não, claro, estamos de maneira genérica, tem a cooperativa de consumo, eu estou sendo assim muito serviço, lato, de né? trabalho, perfeito. Mas agora, a cooperativa não pratica só atos cooperativos. Ela também pratica operações com terceiros. Quando ela pratica operações com terceiros, aí ela vai ter o tratamento igual aos demais, sem sombra de dúvidas. Né? A própria Constituição, além disto, quando ela vai falar em estimular o cooperativismo, é ali no 174. Quer dizer, ela faz referência ao fomento, mas ela faz referência especialmente ao fomento ao cooperativismo. É bastante curioso isso. Ela faz referência expressa ao estímulo ao cooperativismo ali no artigo 174, que eu quero dar aqui a... Parágrafo 2º, professor. Isso, exatamente, o parágrafo 2º. Exatamente, ela fala assim. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Exatamente. E um outro detalhe bastante curioso é que, com relação às cooperativas, a Constituição brasileira resolveu adotar uma postura explicitamente, com relação a outros setores, não, mas com relação às cooperativas especificamente, ela resolveu adotar uma postura explicitamente restritiva no que tange ao intervencionismo. Outros setores ela não foi explícita. Outros setores há construções. É mais, é menos, mas com relação às cooperativas, está aqui no inciso 18 do artigo 5º. Criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Porque nós temos que lembrar que a lei das cooperativas de 1971 admite algumas atuações de intervenção estatal no respectivo funcionamento. Né? Então são os dados curiosos. Agora, eu vou dizer, mas e o problema da cooperativa de crédito? Aí o problema da cooperativa de crédito é que ela, além de cooperativa, é instituição financeira. Sim. Então, por isso que eu digo, as questões que vão envolver o tema das cooperativas, realmente, professor Igor, elas
enquanto praticarem atos cooperativos, elas não só vão receber o fomento do Estado, como também elas vão estar a salvo de atos de intervenção que normalmente estariam presentes em outras formas de organização da produção econômica. Entendi, perfeito. Né? Então, isso é o que eu tinha a chamar a atenção em relação às cooperativas. A cooperativa aqui no Brasil é um tema especialmente espinhoso. Quem estudava muito este tema aqui no Rio Grande do Sul, além do Valmor Frank, né, que foi um advogado cooperativista muito conhecido, tal, o Marco Túlio de Rose escreve muito sobre o tema, mas quem estudou muito esse tema das cooperativas aqui no Rio Grande do Sul foi o professor Hernani Estrela. No seu curso de Direito Comercial, ele estuda com muito detalhe as cooperativas. E o curioso é que o livro do professor Hernani Estrela é anterior à Lei das Sociedades Anônimas. Ele é de 1972. Sim. Muito bem. Excelente. Esse complemento com relação às cooperativas, extremamente útil. Professor Ricardo, eu fico muito feliz com a sua exposição, agradeço imensamente essa aula que o senhor ministrou para nós e já aproveitaria também nesse momento para lhe devolver a palavra para suas considerações finais, por gentileza. Bom, professor Igor e Melanie, eu agradeço imensamente a honra e a generosidade de me haverem convidado para dividir esse final de tarde com vocês e com a audiência que certamente vai, no mínimo, se tiver eu sido bem sucedido, vai no mínimo ter uma curiosidade de se embrenhar nesta função que realmente ainda é um mistério para quem está acostumado a trabalhar a ideia do direito enquanto ligado ao tema da coação. Perfeito. Muito obrigado. Que isso. Professor, mas também irá despertar muito interesse da audiência. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, professor. E, inclusive, aproveitando a sua colocação, o senhor sabe que o número de convidados a serem ainda feitos é bastante grande e a gente tem um tempo muito limitado e disponibilidade, então a gente acaba sendo um pouco lento nos convites, mas as coisas vão se acomodando com o tempo. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Ricardo. Agradeço a colega Melanie, coordenadora adjunta do SET, pela colaboração para que esse encontro pudesse ser realizado. Abraço a todos. Muito obrigada.